Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 13, uma vida de frutificação. Hoje nós vamos refletir na leitura diária de quinta-feira, Mateus capítulo 12 e versículo de número 33. O texto diz: as árvores e seus frutos. Diz assim o versículo: considerem, Jesus disse, uma árvore boa dá bom fruto e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Que tipo de árvores nós temos sido? Nós temos sido árvores que temos produzido bons frutos, ou nós temos sido árvores que temos produzido frutos ruins? Lembra-se que as árvores aqui somos nós, são os homens. Então, árvores, precisamos ser uma árvore que produza bons frutos. Assim como as árvores, elas são conhecidas pelos frutos que elas produzem, assim também os homens são conhecidos pelas obras que eles produzem, ou seja, pelo seu comportamento. Antes de ser útil ao seu agricultor, uma árvore que produz bom fruto, ela é perseguida por causa das suas qualidades. Os homens de qualidades, os homens honestos, os homens sinceros, os homens fiéis a Deus, os homens que louvam, que glorificam, que adoram o nome do Senhor, que têm qualidades de frutos espirituais, também são perseguidos pelos homens. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 11, no Sermão da Montanha, ele disse: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Os frutos são observados, os frutos são provados, e só assim é que eles vão dar qualidade às árvores. Então, os frutos, primeiramente, são provados, eles vão demonstrar qualidades, e assim as árvores, elas vão ser então qualificadas através dos seus frutos. Provérbios capítulo 27, versículo 21 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebem. Então as árvores vão ser qualificadas pelos homens, ou seja, as árvores aqui os homens, eles vão ser qualificados, eles vão ser elogiados, eles vão ser bem vistos pelos homens através do seu comportamento, através do que fala, através daquilo que ele vive na sua vida diária. Por serem seus frutos de qualidade, as árvores recebem todo o cuidado, recebem proteção para produzirem ainda mais, recebem cuidado, recebem proteção para que produzam ainda mais e melhor. Veja que José, ele foi chamado árvore frutífera. Por que José foi chamado uma árvore frutífera pelo seu pai? Porque José produziu frutos bons, ou seja, José sempre teve um comportamento digno de ser elogiado, foi visto pelos homens, foi qualificado pelos homens, e Jacó o chamou de árvore frutífera. Gênesis 49, versículo 22, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Quem está sempre junto dessa fonte, esta fonte que é Cristo, sempre vai produzir frutos bons. Quem está sempre íntimo de Cristo, sempre perto de Cristo, sempre junto com Cristo, em comunhão com Cristo, vai produzir
frutos de qualidade, vai ter comportamento cristão, comportamentos que vão ser vistos pelos homens que estão ao seu redor, que convivem junto com ele. As árvores que produzem frutos de boa qualidade, elas são sempre podadas, ou seja, os homens que produzem bons frutos vão de vez em quando, ou sempre, ou a cada fase da vida, a cada momento, a cada instante, eles são podados, eles são exortados, eles são provados pela vida para que ele possa produzir bons frutos ainda mais. Não dão quase trabalho ao agricultor, porque só a poda, mas é preciso podar ainda alguma coisa, porque o agricultor o quer bem, o quer produzindo ainda mais. Estão sempre aos olhares dos homens, os homens estão sempre olhando as pessoas que produzem bons frutos, os homens que produzem boas obras sempre estão sendo vistos pelos homens, sempre estão sendo observados pelos homens. João 15:3, Jesus Cristo disse: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado. A palavra de Deus, ela poda o homem, ela purifica o homem, ela transforma o homem, que vai produzir frutos ainda mais para Deus. As árvores que produzem maus frutos, elas são rejeitadas pelos homens. O agricultor trabalha nela, e esse agricultor é Cristo, e ele vai trabalhar nela até certo tempo para que ela produza bons frutos, assim como as outras estão produzindo bons frutos. O agricultor não deixa ela só, ele cuida dela, ele guarda ela, mas chegará o tempo em que estas árvores, se não produzirem bons frutos, se homens que não conseguirem, se não deixarem Cristo entrar na sua vida para produzir boas obras, essas pessoas serão cortadas, serão queimadas, serão lançadas no fogo, assim como as árvores que não dão bons frutos têm que ser cortadas, têm que ser arrancadas pela raiz e ali plantada outra, e assim elas se secam, depois são queimadas ou são jogadas diretamente ao fogo para serem queimadas. Mateus capítulo 7, versículo 19 diz que as árvores que não produzem bom fruto será lançada no fogo. Apocalipse 20, o versículo de número 15 diz que aqueles que não tiverem, os homens que não tiverem os seus nomes escritos na vida, ou seja, os homens que não produziram boas obras, que não produziram bons frutos, serão lançados no lago de fogo. João 15:6, Jesus Cristo disse, e ele estava aqui falando da videira, e ele disse: será lançada fora se não produzir bom fruto, e depois de secar é lançada no fogo. Lucas 3:9. Também aqui João Batista vai dizer que a árvore que não produz um bom fruto, uma árvore que não é frutífera, será cortada e lançada no fogo. Nós somos as árvores, nosso Deus é o agricultor, ele cuida de nós, ele guarda, ele nos protege, ele nos escolheu para nós produzirmos frutos bons, ele não nos escolheu para sermos inúteis, ele nos escolheu para sermos úteis aos outros homens, úteis a este mundo, úteis a ele, adorando, louvando e glorificando o seu nome. Não seremos cuidado para nós não sermos como o sal. O sal é o sal insípido, porque o sal insípido ele é pisado pelos homens porque eles não dão gosto algum. Ou vamos ter cuidado para que não sejamos
árvores infrutíferas e depois sermos cortados e lançados no fogo eterno. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos a cada dia mais produzirmos frutos bons, que a cada dia possamos ter comportamento de cristão. Assim, os outros homens, as outras pessoas que ainda não são igreja, que ainda não são cristãos, vão olhar para nós, vão ver os frutos bons da nossa vida, vão ver Cristo, vão ver a reflexão de Cristo na nossa vida, e eles também, observando isso, vão querer assim ser. E nós então anunciaremos o Evangelho, preguemos a sua palavra com a nossa vida frutífera diante dos homens e diante de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima reflexão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Hoje nós vamos refletir na nossa leitura diária de sexta-feira. O título é Nomeados para dar frutos. Lembrando que nós estamos estudando a lição de número 13, uma vida de frutificação, a última lição do primeiro trimestre de 2017, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. João capítulo 15, versículo de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Deus nos escolheu através de Jesus Cristo e nos deu uma missão. Qual a missão que o Senhor nos deu? A missão que o Senhor deu a nós quando nos chamou é para que nós dessemos frutos. Não produzir frutos por um tempo, mas sempre produzir frutos, que o nosso fruto sempre permaneça. Jesus batizou com o Espírito Santo os discípulos e disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, ele nos escolheu e nos enviou a este mundo, nos nomeou neste mundo para que nós dessemos frutos. Mas ele prometeu a nós uma recompensa. A recompensa ainda nesta terra é tudo que nós pedimos ao Pai, mas em seu nome ele nos dará. Produzimos frutos bons quando obedecemos a sua palavra. Então, quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós estamos produzindo frutos bons para Deus. Todo querer de Deus é fruto, toda a vontade de Deus é fruto. Isaías 55, 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos também são os meus caminhos, diz o Senhor. Todo pedido de Deus, toda a ordem de Deus foi vivida por Cristo. Tudo isso foi vivido por Cristo. E por isso, Jesus Cristo é o nosso exemplo de obediência a Deus. Jesus Cristo é o nosso exemplo de como
produzir frutos para Deus. Em João 3,15, Jesus disse: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queremos produzir frutos? Então vamos olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo. Aos Hebreus diz: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para os falsos profetas, não olhe para os falsos mestres, não olhe para aqueles que dão maus exemplos, mas olhe sempre para Cristo e você terá bênçãos de Deus, você produzirá frutos para o Senhor. Quando você olha para Cristo, quando você vive em Cristo, quando você segue os exemplos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que o Senhor quiser que nós façamos é uma missão. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus é uma missão, é um sacrifício, é um desafio. E por quê? A fim de honrar a escolha que Ele fez a nós, a fim de honrar a nomeação, a nossa nomeação aqui ainda nesta terra corrompida pelo pecado. Produzir frutos não é um tempo apenas, não basta. Nós precisamos sempre estar produzindo frutos para Deus. Precisamos permanecer sempre nesta produtividade, vivermos para Deus, permanecer adorando a Deus, permanecer sendo seus servos bons, servos fiéis, cumprindo sempre as suas ordens, obedecendo sempre a sua palavra. Dar bons frutos que sejam úteis para os homens, frutos que sejam também úteis para Deus, revelando sempre o seu nome, revelando sempre a sua vontade, revelando sempre a Deus através das nossas obras, através daquilo que nós praticamos. O salmista, no Salmo 89, o versículo 1, ele diz: as benignidades do Senhor cantarei só um tempo? Não, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Ele ainda diz: com a minha boca manifestarei a tua fidelidade só um tempo? Não, vou manifestar a tua fidelidade de geração em geração. Por isso devemos produzir frutos para Deus em todo tempo que aqui vivemos nesta terra, uma terra cheia de pecados, uma terra cheia de influências para nós pecarmos, e tentações, e provações, e perseguições, e aflições, e problemas. Sim, nesta terra aqui nós podemos produzir frutos para o Senhor, e o Senhor se agradará de nós, porque nós estaremos sendo árvores frutíferas nesta terra de pecados. Sempre queremos bênçãos, queremos milagres, queremos que as nossas vidas sejam abençoadas, queremos respostas das nossas orações, e Deus, Ele nos recompensa com esses favores, Ele nos recompensa com essas bênçãos, Ele nos recompensa com esses milagres. Mas se nós permanecermos, se nós estivermos cumprindo com alegria, cumprindo com amor a missão de servos bons e fiéis. E qual é a missão? Qual é esta missão? É a nossa vida entregue a Deus, é a nossa vida a favor de Deus, é a nossa vida a favor do reino de Deus, da adoração a Deus, da glorificação a Deus, dos frutos bons, saudáveis,
nós devemos ser úteis para os homens e também revelando sempre a vontade de Deus com alegria e com amor. E Jesus, no próprio versículo de João 15,16, ele diz aqui, a bênção do Senhor para nós, a fim de que tudo quanto em meu nome, quer dizer, no nome de Jesus, nós pedimos ao Pai, Ele vos conceda. Mas o Salmos 37, o versículo 4, o salmista diz, deleita-te também no Senhor, ou seja, tenha prazer em servir ao Senhor, alegre-se em servir a Deus, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Então, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, produza frutos saudáveis, que agradem ao Senhor, frutos que sejam úteis nesta terra, frutos, obras que sejam úteis aos homens, um bom comportamento, uma fala saudável, um andar, enfim, um falar, gestos que agradam à humanidade, e assim nós, amando os homens, estaremos amando também a Deus, e fazendo a vontade de Deus, estaremos produzindo frutos saudáveis, frutos bons, frutos que agradam, que alegram o coração de Deus, e assim tudo que nós quisermos, tudo que é necessário para nós vivermos, tudo que o nosso coração desejar e for necessário, for útil para o Senhor, Ele então nos concederá. Deus abençoe sua vida e sua família e até a próxima reflexão da Escola Dominical. Amém. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 13, uma vida de frutificação. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em Tiago capítulo 5, versículo de número 7, é a reflexão do dia de sábado. Paciência para esperar o fruto. Tiago disse nos versículos 7 e 8, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós lemos o versículo 7 e lemos também o versículo de número 8. Sabemos que o lavrador, ele espera o fruto da terra, mas para que o fruto se desenvolva, é necessário uma chuva que não vem no tempo certo, ou seja, no tempo das chuvas normais. Essa chuva que o lavrador espera é uma chuva temporã. E as chuvas temporãs, nós não sabemos quando se vai chover. Só sabemos que vai chover, mas não sabemos quando. Nós também estamos esperando Jesus Cristo. Ele é o fruto da fé. Jesus prometeu que nos viria buscar, mas não marcou o dia. Então, assim como o lavrador espera a chuva temporã para que chova e desenvolva o fruto da terra, nós também estamos esperando Jesus Cristo a qualquer momento vir buscar a sua igreja, vir nos buscar, mas ele não marcou o dia. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o tempo, nós
aguardamos Jesus Cristo pela fé. Sabemos que ele virá, mas não sabemos o dia que ele virá buscar a sua igreja. Precisamos, assim, de que, como o lavrador, ele espera com paciência, nós também aguardamos a vinda de Jesus Cristo com paciência. Devemos ter esta virtude do fruto do Espírito na nossa vida, paciência e esperar, porque Jesus Cristo voltará a qualquer momento. Aos Hebreus, o escritor aos Hebreus disse: um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não faltará. Então, devemos ter paciência. Jesus vem a hora e tempo não marcado, assim como a chuva temporã vem também em uma estação, em um tempo, em uma hora, em um dia que o agricultor não espera. Também precisamos de fé. Através da fé que a paciência se fortalece diante das aflições, diante das provações, diante dos problemas, diante das dificuldades, a nossa paciência se fortalece. Nós ficamos mais fortalecidos, mais esperançosos quando a nossa fé é acrescida diante do Senhor, e a nossa paciência ela fica mais forte, nós ficamos mais esperançosos, porque sabemos que o Senhor virá, porque foi uma promessa dele voltar. A qualquer momento ele vem para levar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 51, 52, ele disse: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta. Nós estamos aguardando Jesus Cristo a qualquer momento, e ele está voltando, ele está às voltas, ou seja, Jesus volta a qualquer momento para levar o seu povo, para levar a sua igreja. Tiago também aconselha, no versículo número 8, fortalecer o nosso coração. Nós precisamos que os nossos corações estejam fortalecidos. Com certeza precisamos ter os nossos corações fortes, ter a nossa paciência também forte. E nós precisamos, e como que nós fortalecemos o nosso coração? Fortalecemos o nosso coração com oração, fortalecemos o nosso coração com a palavra de Deus, fortalecemos os nossos corações congregando, sendo assíduo nos cultos, fortalecemos os nossos corações com jejuns, fortalecemos o nosso coração em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, vivendo uma vida de santificação, vamos ter os nossos corações fortalecidos, a nossa paciência fortalecida. O apóstolo Paulo também nos aconselhou, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo de número 10, ele diz: fortalecei os vossos corações. Então vamos estar com os nossos corações fortalecidos. E ele ainda disse, escrevendo a sua carta a Timóteo, para que nós amássemos a vinda do Senhor. Então devemos esperar com paciência no Senhor. Nós devemos esperar a paciência, nós devemos de paciência para esperar este fruto, e o fruto qual nós estamos esperando é o fruto da nossa fé. O fruto da nossa fé é sermos arrebatados, sermos levados desta terra e estar morando com o Senhor no céu. Esse é o fruto de todas as nossas conquistas, de todas as nossas batalhas, ora vencidas, ora não, mas sempre em pé,
às vezes caímos, às vezes os homens caem, às vezes as pessoas se perdem, mas se encontram novamente com Cristo e continuam andando neste caminho para o céu. Por quê? Porque o céu é o fruto de todos os problemas que nós vencemos, das aflições que nós enfrentamos aqui e também vencemos, dos desafios que nós enfrentamos na vida. Nós esperamos colher este fruto, e o fruto é a vinda de Jesus Cristo. Nós subimos com eles, nós subimos para o céu no arrebatamento da igreja e estar com o Senhor para sempre. Aleluias! Louvando e adorando o nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, vamos estar firme, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não faltará. Jesus prometeu e ele virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo, virá buscar a nós. Basta nós termos paciência. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, já com uma nova lição, nova leitura diária, novos subsídios, enfim, tudo novo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.